Tá, galera, vamos lá. A história que vocês vão ver agora. Primeiro, pô, tava com saudade, né? Tá, calma, depois eu faço as apresentações. Esse aqui é o Dois Quadrinhos News, então a gente começa com algo em comum. Então, esse sujeito que vocês estão vendo aqui na tela é um dos ídolos do grupo, dos apoiadores dos Dois Quadrinhos, que é o Márcio Menes, colorista brasileiro. Ele atua há pelo menos uns 15 anos lá fora. Pra você ter uma ideia, ele só tá colorindo o Homem-Aranha. Pois então, se você acompanha assiduamente esse canal de vídeos e esse programinha de notícias, você já ouviu falar do Márcio por conta da briga dele com a Panini Itália, quer dizer, opa, com a Panini Brasil. Por quê? Tá? Acompanha comigo. Aqui vocês estão vendo a primeira edição da original, né, do Homem-Aranha do Zeb Wells. Aí reparem ali, ó, tem Zeb Wells, John Romita Jr., Scott Hanna e Márcio Menes. Né? Então, ou seja, a Marvel vai lá e acredita todo mundo. Só que aí, bom, aí a gente vai para Panini Itália, tá? Então a Panini Matriz. Então, mesma coisa ali, ó, tá todo mundo descrito. Só que quando chega aqui no Brasil, a Panini daqui, ela não acredita o Márcio. Quer dizer, eles não têm nada especificamente contra, né, esse colorista. Na verdade, é uma política da Panini que normalmente, né, por padrão, eles não vão lá acreditar a galera que faz as cores. Aqui eu estou mostrando para vocês uma das vezes que o Márcio foi lá reclamar, né, nas redes sociais. Ele tem um apoio gigantesco, vocês podem ver ali o número de visualizações, de curtidas, etc. Tem uma base de leitores brasileiros que já estão se conscientizando sobre a importância do colorista. E na prática, assim, isso é algo desse século, né? Vocês sabem que a técnica de colorização dos quadrinhos foi mudando e a partir então desse século, Marvel, DC, etc., começaram a justamente colocar o crédito na capa das revistas. Inclusive lá fora quem faz as cores é chamado de color artist. Mas então, no Brasil foi a partir dos anos 2010 que a Panini começou a acreditar, assim como a Marvel e a DC fazem, né, colocar o nome das pessoas no crédito ali bonitinho da capa. O problema é que a editora acredita o roteirista, o desenhista, o arte finalista e era isso. Ou seja, não tem espaço para a pessoa que vai lá e faz as cores, né? A Panini ela já justificou isso, né? Porque na verdade a própria editora já respondeu a uma das vezes que o Márcio foi para cima dele sobre essa questão da ausência do nome dele e vamos lá, nessa parte estou fazendo de cabeça, mas se eu não me engano, o justificativo foi algo como: olha só, a gente é um padrão internacional e nós gostamos de. Né, e também ficaria meio complicado de colocar o nome de todo mundo, porque como as revistas no Brasil são mix, então imagina, né? Tu vai colocar, sei lá, supondo que num mix tenha 6 histórias, aí tu vai colocar o nome de um colorista, um desenhista, um arte finalista, entendi, vai ficar muito nome. Se vocês acompanham já há algum tempo, então, o Márcio nas redes sociais, você sabe que ele nunca, né, vamos dizer assim, engoliu essa justificativa da Panini, considerando também que, pô, o cara é brasileiro, sabe? Ele queria ter o orgulho de ver o nome dele na capa, sei lá, para mostrar pros parentes, que deve ser uma alegria muito grande. Mas então, aí nessa CCXP, o Márcio resolveu tomar uma atitude mais extrema. Ele foi até o stand da Panini, né, o stand físico da editora, que ficava ali no final do Arts Valley, e ele mesmo assinou as capas, né? Porque deu uma coincidência que a parte da arte do stand são justamente revistas nas quais ele trabalhou. Então o Márcio foi lá e tomou uma atitude extrema, o que ninguém esperava. É o que vocês estão vendo aqui. Ó, essa é a capa do site da Panini, da segunda edição da mensal do Homem-Aranha, tá? A mensal atual ali do personagem. E aqui vocês estão vendo, ó, uma capa, uma foto do gibi que de fato foi para as bancas. E se vocês olharem no canto, tá ali Menes. Sim, o Márcio ele foi creditado. É claro que não foi por conta do protesto dele no stand da Panini na CCXP, que não tem tempo, né, cara? Essas revistas elas são fechadas coisa de um mês antes de chegar na banca. Talvez um mês, não sei lá, no mínimo uns 20 dias, tem que mandar para a gráfica, imprimir todo um rolo. Não faria sentido em 5 dias a Panini conseguir arrumar o problema por conta do protesto do Márcio. Só que aí o nosso departamento de jornalismo foi atrás da terceira edição dessa mensal, né, que está prevista então ali para dezembro. Repara, tem um nome, nesse caso o Márcio ele não trabalha especificamente nessa edição, mas tem um nome de 2 coloristas creditados, mesmo com uma quantidade grande de nomes na capa. Pois então, será que a Panini mudou? Porque é estranho, né? Porque pensa comigo, né? Na primeira edição não teve crédito para colorista, mas aí na segunda edição tem, na terceira tem. E aí, qual é o critério? O importante é que, ao que tudo indica, acabou essa novela, a Panini agora dá crédito para os coloristas na capa. Então, assim, eu consigo ver 2 motivações para isso, tá? A primeira delas é, logicamente, a luta do Márcio nas redes sociais. O cara encabeçou um movimento e trouxe uma mudança dentro de uma editora brasileira, que é uma grande vitória para os coloristas.
E o outro motivo, tá? Ou é isso, ou, cara, é o tamanho do braço do Márcio, né? Sei lá, a galera da Panini pode ter visto essa foto e pensou, cara, vamos ter que dar o crédito. Galera, tudo bom com todo mundo? Pô, eu sei que eu tô devendo, já tem umas 3 semanas que não tem Dois Quadrinhos News, programa de domingo, clássico. Pô, aperta no botão do like, isso ajuda muito. Eu não vou ficar dando justificativa, você sabe, né? Um dia faltou luz, teve um vendaval aqui na minha cidade. Depois eu tinha que me preparar pra CCXP, e aí depois tinha a própria CCXP. Enfim, o canal não ficou sem vídeos, né? Na verdade, até foi bem abastecido, mas agora voltamos aí todo domingo. Na verdade, não todo domingo, né? Porque aí tem recesso. Enfim, esse programinha só existe graças a essas pessoas que estão vendo aqui na tela, lá de catarse.me/2quadrinhos. Galera, logo logo eu vou divulgar a programação dos clubes de leitura de 2026 e eu já vou dar um spoiler, tá? Márcio Menes vai ministrar uma aula sobre colorização no Catarse do canal. Então, olha, tu pode assinar por 25 pila por mês, cara, é quase nada, e aí tu evolui teu conhecimento sobre quadrinhos. Ainda falando de CCXP, galera, vamos lá para outro momento histórico. O dia em que eu conheci Chris Bachalo, sim, é Bachalo e não Bacalo, como eu achei que era, ele me corrigiu, inclusive. E você sabe que um medo que eu tenho real é chegar perto de um cara que é um ídolo, tudo bem, não é um super ídolo, na verdade assim, depois da CCXP, Chris Bachalo passou a ser um ídolo, porque o cara é muito querido, mas eu achava ele legal. Mas o ponto aqui é, ok, vou chegar perto do cara, o cara é um artista internacional que desenha pra Marvel, pra DC, eu preciso estar cheirando bem. Olha, se vocês repararem no detalhe, estou eu vestindo a minha Insider, que é uma camiseta anti-odor, ela é desfavorável à proliferação das bactérias do mau cheiro. Por isso, galera, nesse Natal, dê Insider de presente. É um presente que vai evitar estresse, correria, tá um monte de gente correndo pra lá e pra cá no shopping, tu vai bem tranquilo no site da Insider, ativa o meu cupom, pensa que tu pode comprar presentes com até 30% de desconto, somando, como eu falei, o meu cupom lá no site e ainda tu ganha 20% de cashback lá para a próxima compra. Deixa eu dar uma dica de algo que eu mesmo fiz lá no site da Insider nessa Black Friday. Vai lá e compra um kit de camisetas. Imagina que legal, um baita presente, né? Basicamente a família inteira vai vestir Insider. O processo de troca é muito, muito rápido, muito simples. Ah, beleza, o tamanho não tá 100%. Cara, é muito, muito fácil. Então vai aqui na descrição do vídeo, ativa o meu cupom e vai vestir tecnologia nesse Natal. Claro que a gente está falando de uma data que é legal da gente dar presente para família, para amigos, etc, etc, mas por que não também, né, nos autopresentearmos? Vamos falar sobre o CCXP, sobre a grande polêmica do evento, né? Digo, grande polêmica envolvendo o lado dos quadrinhos, que é a questão da Sara Pichelli, co-criadora do Miles Morales, né, uma das maiores artistas do planeta Terra, né, veio para o Brasil diretamente da Itália. Então, a Sara deu uma entrevista para um site chamado Jamesons, e a título de explicar um pouco melhor o que está acontecendo, eu vou exibir na íntegra a entrevista que vocês vão poder avaliar melhor. Quer dizer, não na íntegra, na verdade o trecho que nos importa para informação aí que cruzou o planeta Terra. Ó, a questão é sobre os royalties que a Sara recebe ou não envolvendo ali o Miles Morales, né? Quando ele ganha filme, quando ganha jogo. Ela disse que ela não ganha, seria milionária. Ó, ela disse que a parte mais triste da vida dela, né, o fato de ela não ganhar royalties, né, por conta das adaptações. Aí o entrevistador diz, né, pô, a gente deveria começar uma campanha pra tu ganhar, né, essa grana, né, da Marvel. E a Sara diz, por favor, faça isso. Aí diz que é muito dinheiro do merchandising. Galera, como vocês estão vendo aqui na tela, essa entrevista, ela basicamente rodou o planeta Terra. Aqui no Bleeding Cool, né, no site norte-americano, foi parar também em site italiano, ou seja, lá na terra da Sara Pichelli, né, estão vendo ela falar que a parte mais triste da vida dela é o não recebimento dos royalties. Então, gente, isso agora é o meu testemunho no evento, né? Eu tentei várias vezes entrevistar a Sara, e eu acredito que eu tenha feito isso depois dessa entrevista acontecer e começar a circular.
E a Sarah ela não tava muito afim de falar. Eu tentei umas 2 vezes. Porque assim, eu cheguei a apresentar um painel com a Sarah Pichelli. Ou seja, eu conversei com ela no palco, ela foi uma querida e tudo. Mas eu não consegui entender no início por que exatamente ela não queria me dar uma entrevista no evento. E nem era uma entrevista, era um videozinho de 1 minuto. Ela falou, bah, não tô muito afim de falar em vídeo. Deixa eu ler então a declaração dela. Eu sei que royalties e direitos autorais são um assunto polêmico, mas por favor, não use meu trabalho para tomar partido ou falar M. Isso eu não deixo. E quando uma autora dá uma entrevista durante um evento, e essa CXP foi muito movimentada, ela é generosa, gentil, por favor não se aproveitem disso para criar um conteúdo questionável para seus seguidores. O caso é que a Sarah Pichelli considera que o que foi feito com ela foi um clickbait, porque ela, como vocês devem ter visto, ela estava rindo. Então ela diz assim, é a parte mais triste da minha vida, ha, 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 ha. Aí o próprio Bendis, né, o co-criador do Miles Morales foi lá comentar o assunto, inclusive ele e a Sarah em breve devem anunciar um novo projeto na Marvel, e ele foi lá comentar, né, que seria interessante que a galera, antes de compartilhar as notícias, desse uma olhada nos sentimentos da quadrinista sobre aquele assunto, tá? Vamos lá que esse assunto é complexo. Primeiro de tudo, sim, a Sarah falou, né, por mais que seja bem forte a frase, né, a parte mais triste da minha vida é não receber os royalties do Miles Morales. De fato ela falou isso, ela sabia que estava sendo gravada, ela de fato concordou, mesmo que brincando, né, dizendo que sim, podem começar uma campanha, etc. Então, sim, de fato ela não está feliz com o que está acontecendo. Segundo, eu imagino que ela não tinha a mínima noção que ia se espalhar pelo mundo todo. A gente está falando de um evento no Brasil, né, não é dos Estados Unidos, então talvez ela tenha desabafado um pouco demais. Também a gente precisa entender que ela, como eu, tu e todo mundo no planeta, ela paga boleto. Então eu entendo que essa manifestação dela foi muito mais uma questão de, cara, eu não tô afim de entrar em briga, eu não tô afim de me estressar, porque eu tenho um emprego na Marvel e eu não posso, basicamente, sabe, tretar num nível de que, beleza, eu não consiga mais pagar as minhas contas. O quarto ponto nesse rolo todo é que a Marvel tá errada. Cara, vamos lá, os caras criaram os personagens, o mínimo que eles têm que receber é algum royalty, porque se tu comparar com a DC, meu, os autores são muito mais felizes, sabe? Tu vai lá e tu vê as entrevistas, os caras, não, tá, pô, eu fiz uma aparição de 5 segundos num filme e já me deu uma grana. Então eu entendo que a DC ela é mais justa nesse aspecto com os criadores, coisa que a Marvel também poderia ser. Dito isso, vamos pensar no site que fez a entrevista, né? Os Jamesons. Cara, eu entendo que eles estão fazendo o trabalho deles. É legal, baita entrevista, tem que perguntar mesmo, tá? E como é que funciona a tua relação com a Marvel no sentido dos royalties, sabe? Eu acho que é legal fazer esse tipo de pergunta. Porém, levando em conta que é um caso que poderia haver uma repercussão desse tamanho e inclusive prejudicar a pessoa que, sabe, tu tá entrando numa luta que é justa, é legal, beleza, direitos dos criadores, isso é muito importante, porém, é um caso que inclusive tu pode prejudicar um criador. Eu vi um vídeo muito bom sobre isso, do Pablo Peixoto, lá do Quatro Coisas, né? Um abraço, inclusive ele assiste aqui o Dois Quadrinhos, e ele fala sobre essa questão, sabe? Até que ponto o jornalista ele vai engajar numa luta e vai... Cara, tu imagina se a Sarah, beleza, agora a Sarah não tem mais emprego na Marvel. E aí, como é que ficou? E aí a gente volta lá para a declaração da Sarah, onde ela disse que não estava afim de que o nome dela fosse usado para nenhum tipo de luta ou coisa assim. Como eu falei antes, cara, certo que ela pensou, tô dando uma entrevista aqui pro Brasil, tô falando num tom de brincadeira, as pessoas não vão pegar exatamente as aspas aqui e colocar como se eu estivesse tentando destruir o meu chefe. Vocês sabem que todo esse debate que eu tô trazendo aqui pro vídeo, ele aconteceu lá no grupo de apoiadores do canal. E foi bem legal porque cada um tinha uma visão, sabe? Mas assim, se fosse para sintetizar, né, eu tô do lado dos Jamesons no sentido de que é uma luta justa, bacana, eu acho que a gente tem realmente que expor a Marvel, eu acho que isso é legal, mas por outro, é aquilo que o Pablo Peixoto falou, eu acho que ele foi o cara que deu a melhor opinião sobre esse assunto. Tá, beleza, tu tá te engajando numa luta que é justa, mas, pô, tu vai prejudicar o elo mais fraco da cadeia. Você sabe que nessas 3 semanas, sem Dois Quadrinhos News, muita coisa aconteceu. Eu não vou dizer que muita coisa, aconteceu algumas notícias impactantes. Eu vou trazer uma delas aqui para vocês, que é o fim, vamos lá, não teremos Angoleme em 2026. Foi o festival mais tradicional de quadrinhos da Europa, não vai acontecer no ano que vem. Eita, eu vou deixar aqui na tela rodando um vídeo que eu fiz junto com o Ferrez e que acabou não indo pro ar, mas pelo menos para vocês terem um feeling, né, do que é o Festival de Angoleme. Mas então, galera,
O ponto é, tudo que está acontecendo agora com o festival não vem de hoje. Na prática, a empresa que administra o festival, ela tem sido muito criticada e a partir dos últimos meses rolou boicote de autores, editoras, o próprio governo francês, que destina 200 mil euros para Angoleme acontecer, basicamente tirou o subsídio. Então, cara, resumindo, não tem como ter festival. Galera, hotéis já reservados, autores com agenda no evento, tudo bonitinho. Pensa que a cidade de Angoleme, tá, é uma cidade que cabe 40 mil habitantes. E durante o festival tem 200 mil pessoas. Estamos falando aqui do evento que mais mexe com a economia da cidade e de repente ele não vai acontecer. O prefeito, eu não queria estar na pele do prefeito de Angoleme exatamente agora, porque o cara, ele tá em pânico, ele inclusive disse que, o pessoal não tá levando muita fé, mas ele disse que, beleza, o festival tradicional de Angoleme tá cancelado, mas ele vai trazer um evento de quadrinhos ano que vem de qualquer forma. E a coisa tá indo de mal a pior. Pra você ter uma noção, ó, vazaram os indicados desse ano pro Angoleme, né, o prêmio, né, para mim, o maior prêmio de quadrinhos do planeta é o de Angoleme, e aí vazaram os indicados. Deixa eu ler alguns aqui para vocês. Ó. Por exemplo, Guerras de Lucas 2 estava nessa listagem, Paco Roca, Saga, Taiyo Matsumoto. Cara, para piorar, podia ter prêmio para brasileiro, porque Ellen de Windhorn estava lá. Né? E a gente tem Bilks, tem Matt Lopes, e, bom, não vai acontecer. Só quero deixar claro para todo mundo que está dizendo aí que eu tenho pé frio, que os problemas de Angoleme eles vinham muito antes de eu botar o pé naquela cidade. Bom, de qualquer jeito, desculpa aí, planeta Terra, se fui eu o culpado por acabar com o Angoleme. Para terminar o programa aí de retorno do Dois Quadrinhos News, vocês podem clicar no like, isso ajuda muito. Gente, Todd McFarlane voltou a desenhar oficialmente o Homem-Aranha. Ó, dá uma olhada aí nessa capa. Vini, quer dizer que ele voltou para Marvel? Não. O que acontece é o seguinte, Marvel e DC voltaram a lançar crossovers, né? As editoras estão se unindo, então a Image vai se juntar com a Marvel e eles vão republicar um gibi que saiu há 20 anos, que é o encontro do Invencível com o Homem-Aranha. No momento que o Invencível não era esse fenômeno que a gente tem hoje em dia, reparem que são várias e várias capas variantes, tem essa aí do... Pô, bem legal, né? O Todd McFarlane, ele tá tapando o Invencível com o Homem-Aranha. Ele até tem uma brincadeirinha ali entre os dois. Tem do Ryan Otley, tem essa do Eric Larsen, pô, legal pra caramba. Essa do Mark Bagley, né, um cara bem identificado com Homem-Aranha. E essa última eu vou ter que botar um nome na tela porque eu não tô me lembrando. Vocês sabem que essa não é a primeira vez que Marvel e Image republicam então essa edição. Ó, eu tenho aqui uma edição foil, né, ela brilha, etc. Você sabe que esse ano teve o Blind Bag do Battle Beast, né? Foi um sucesso absurdo nos Estados Unidos, né? Basicamente um spin-off de Invencível que vinha num saquinho e que quando tu abrisse podia vir qualquer coisa. E, pô, cara, Robert Kirkman é outro nível, né? E ao invés de no saquinho onde tem o Battle Beast vir uma edição do Battle Beast, do nada podia vir um encontro do Invencível com Homem-Aranha. O que eu vou falar pra vocês, né, gente? O cara é gênio, não tem o que falar, né? Em segredo, né? Geralmente as editoras aproveitariam esse relançamento para fazer notícia, né? Criar hype, etc. O Kirkman não. A gente vai colocar em segredo isso dentro de um saco que as pessoas vão abrir sem saber o que tem e aí do nada vai ter essa historinha. Que, gente, é bem legal, tá? Não é nada, meu Deus, que genial, né? Nossa, vai quebrar paradigmas, mas é bacana, ó, a gente vê o Mark Grayson, por exemplo, encontrando os Vingadores, né, na mansão. Se passa naquele momento que o Invencível ele tá perdido aí em dimensões paralelas, ele encontra o Peter Parker e eles vão acabar enfrentando o Dr. Octopus. Pois então, agora que a Panini, né, anunciou que vai, né, na CCXP, que eles vão publicar os spin-offs de Invencível, pô, eles podiam trazer esse Marvel Team-Up, né, uma ediçãozinha bem curtinha, né, é realmente deve ter 20 e poucas páginas, né, aquele formato mensal mesmo, né, e, pô, aí de repente a Panini traz pro Brasil com capa de Todd McFarlane, hein? Ah, peraí. Ô, Vini, pô, mas onde é que eu posso ter acesso a essa pré-venda tão aguardada, né? Um encontro entre dois personagens, né? Um herói clássico da Marvel e talvez aí um dos últimos grandes fenômenos aí desse século, que é o Invencível. Gente, link aqui embaixo, Comics and Signatures, vocês podem usar o cupom Dois Quadrinhos. Inclusive lá, ó, tem todas as capas já disponíveis. Tá, peraí, eu acho que se a gente der uma explorada no site, ó, tem outros crossovers, ó. Tem o crossover do Super-Homem com Homem-Aranha, né? Que é um lançamento também ali do ano que vem. É o que eu sempre falo. Se vocês querem a experiência Vocês já estão cansados de ouvir isso, né? Se vocês querem a experiência da Comic Shop norte-americana aqui no Brasil,
é na Comics and Signatures. Vai lá, usa o cupom 2quadrinhos e garante aí o teu crossover. Acabou. Galera, eu tava com saudade de gravar isso. Nossa! Então é isso, né? Boa semana pra todo mundo. Eu acho que não vai ter 2quadrinhos News semana que vem, eu não sei ainda. Porque, gente, recesso, eu tenho vida, eu tenho família, então vamos ver. Talvez eu devo substituir por outro programa mais fácil de fazer, mas o 2quadrinhos News em si, eu acho que não teremos, tá? Mas é isso. Valeu, valeu.